Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora começar aqui a parte de análise de dados, né? Iniciaremos agora, essa primeira parte ainda é a parte mais simples, né? Nós estaremos começando agora, né? Principalmente a parte de análise, principalmente a parte exploratória, ok? Então vamos começar com alguns comandos mais básicos do Pandas, beleza? Muitas das vezes nós vamos trabalhar com base de dados ao qual a gente não conhece, não conhecemos os tipos de dados, né? Muitas das vezes os dados eles estarão poluídos, então vai ter campo numérico que vai estar considerado como string, às vezes pode ser que tenha alguma outra coisa que polua a coluna, né? Então, ao contrário de ser um número, ela vai estar como string e assim por diante. Beleza? Mas nós vamos ver aqui isso daqui agora. Nós já vimos em outras bases, né? Bases não, nós já vimos em outras aulas, já demonstrei alguns comandos, mas isso aqui vai ser a aula que nós vamos ver os comandos de verdade, só os comandos, beleza? Então aqui vocês podem ver que, uma outra coisa, eu corrigi aqui o comando, tá? Eu coloquei o index call aqui, então a partir de agora, quando eu fizer um dados.head aqui, ele já vai estar com a coluna certinha. Então, uma coisa que nós podemos analisar, pelo menos por enquanto, é cidade está como numérico, né? A área está como numérico, quartos está como numérico, banheiros numérico, espaços de garagem está como numérico, andar tem um numérico, tem um tracinho aqui, daqui a pouco a gente vai ver, né? Aqui o animal aceita e não aceita, ele está como categórico, como texto. Furniture se já está mobiliado, já está como texto. Só que vocês podem ver que o HOA, o valor do aluguel, né? Taxa de propriedade, seguro contra incêndio e o total, eles estão com um cifrão na frente, eles estão com o R e o cifrão, demonstrando que ele é em real, mas o que acontece? Vocês vão ver daqui a pouco, né? Então, por exemplo, se eu quiser não só ver esse dado, eu quero pegar, por exemplo, uma amostra na minha base. Então, vou colocar aqui dados aluguéis, beleza? .sample. Entre todos os parâmetros, nós vamos ver dois aqui. Nós vamos ver dois. Que N, que é a quantidade, né? Eu posso colocar inclusive no primeiro parâmetro, mas eu posso deixar ele nomeado também. Então eu posso pegar, sei lá, 5 valores. E toda vez que eu rodar, quer dizer, podem ver que ele volta valores diferentes, né? Então, se eu vier aqui, ó, .sample, aí eu venho, abro. Então eu tenho aqui dois que são os mais importantes, que é o N, e esse infeliz saiu, né? Vamos voltar de novo para eu poder mostrar. .sample, abre parênteses, ó, vocês têm, eu nem vou mexer no mouse aqui para não dar problema. Vocês têm ali o N, né, que é a quantidade de valores que volta, né, e eu vou usar o random state, né, que é o valor, esse valor aí eu coloco um determinado número, que aí vai ser o estado aleatório, é o SEED, então SEED, tá, não é CID, que é o número ao qual ele usa para poder calcular a parte aleatória, e se a gente colocar um número aqui no SEED, então ele vai voltar, random state, quer dizer, né? Perdão. Ele vai voltar o valor, sempre o mesmo valor, né? Então aqui são pesos, bababá. Então pode colocar random state aqui, né? Veja que ele é int, se colocar um valor inteiro nele. Então eu vou colocar o n para voltar 10 valores e o random state eu vou colocar, sei lá, 452. Por quê? Foi o primeiro valor que veio na minha cabeça. Então veja que ele volta 10 linhas aleatoriamente, né? Com esse 452. Toda vez que eu rodar o 452, ele sempre vai voltar ao mesmo número. Se eu mudar para 45, ele muda. Só que assim, se eu quero que volte sempre os mesmos valores, eu deixo o random state com um número. Tem que ser um número inteiro, não se esqueça, não pode ser 45.4. Beleza? Que senão ele dá erro. É 45. Eu não posso colocar em um texto também. É um número inteiro, como diz na documentação. Beleza? Então, por exemplo, para eu não jogar todas as linhas na minha tela e eu não saber, eu quero saber, por exemplo, qual que é o tamanho da minha base, qual que é a quantidade de linhas, qual que é a quantidade de colunas que eu tenho. Eu não quero simplesmente só pegar e jogar e aparecer um monte delas na minha tela e eu ter que ficar contando. Então eu posso usar o shape. Então eu tenho um comando, tenho um método, perdão, chamado shape. Então dados aluguéis.shape. Na hora que eu rodo, perdão, né, um método, ele é um atributo. Então eu tenho aqui 6.080 linhas com 13 colunas, beleza? Então vamos lá. Então aqui eu tenho, por exemplo, um outro método chamado info, ok?
E é um método dessa vez, ele não é, ele não é um atributo. E o inf ele faz o quê? Como já está dizendo ali, ele volta suas características da base da coluna, né? Das linhas e das colunas. Então eu tenho aqui dados aluguéis.info. Então aqui o que ele volta? Ele volta o quê? Ele volta qual que é o nome da coluna, nesse caso o índice, qual a quantidade que eu tenho de linhas, né? Então eu tenho aqui, para saber se ele é nulo ou não nulo, perdão. Então ele volta aqui que é não nulo, então não tem valores nulos aqui no meio, né? Ele não tem todos os valores nulos aqui, né? E mostra qual que é o tipo de dado que eu estou trabalhando. Então neste caso é o int 64. Toda vez que você abre você dá um read alguma coisa, né, você lê esses arquivos e você joga para o Pandas e você não especifica quais são os valores, os tipos de dados que você está usando, o que acontece? O Pandas ele lê aquelas informações e ele coloca o tipo de dado que ele acha que é o certo. Então, se for só numérico, ele vai lançar um int 64, int 32, int 8. Se for um ponto flutuante, ele vai dar float alguma coisa. Se tiver um número em um texto, ou só um texto ali no meio, ele vai colocar como objeto. Object está ali no meio. Ok? É bem mais fácil. Mas o floor, o andar, né? O floor está como... Aqui eu vejo só numérico, mas só que ele está como objeto. O animal beleza. Aqui está escrito se aceita ou não aceita. Se está mobiliado ou não, beleza. Só que, o range amount está como numérico, mas só que na verdade ele foi considerado como objeto. E todos esses números aqui estão como objeto. Por quê? Porque tem um cifrão aqui no meio, né? E fora que ponto flutuante, quando a gente está tratando de programação, não é vírgula, é ponto. Então, você tem algumas outras informações que você pode ver desse jeito, né? Então, você pode ver desse jeito aqui como é que o Pandas ele abriu a sua base de dados. Beleza? Então, uma outra que é legal também para a gente poder ver, né, é o describe. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o dados aluguéis.describe. Tem outros parâmetros que você pode colocar, né, aqui. E quando você rola o describe, o que ele faz? Ele volta para você qual que é a média, qual que é o desvio padrão, qual que é os percentis que você tem ali, né? O menor, então mostra qual que é o menor dado, qual que é o 25% do percentil, metade do percentil, né? 75% e qual que é o valor máximo que encontra ali. Beleza? Só que dá para você, por exemplo, deixar de um jeito, porque eu lembro perceptil, né, o describe dá para você deixar de um jeito menorzinho, que é você transpondo essa bendita dessa coluna, que aí pelo menos você fica vendo qual que é a coluna aqui na linha, né, e você vê quais são os dados mais bonitinhos aqui na frente, né? Então, se eu quiser ver só os dados numéricos, se eu quiser ver só os objetos, por exemplo, aqui que na verdade aqui ele só mostra, quando você dá um describe, ele vê os dados numéricos, né? Então podem ver que tem aqui status numéricos aqui nesse bendito. Tem desvio padrão, não dá para você tirar desvio padrão de um texto. Então se eu quiser saber quais são os tipos, por exemplo aqui, é que aqui em si ele só tem um tipo de dado, né, que é o int 64. Mas se eu quisesse pegar um int 62, include, por exemplo, eu poderia abrir aqui uma lista, né, np. Eu posso colocar aqui, int 64, por exemplo. Beleza. Quero pegar números menores, int 32, né? Olha só, já voltou um erro. Se eu quiser tacar aqui um number, então, todos os dados numéricos, ele acaba voltando. Se eu pegar o object aqui, está voltando os objetos. Pelo menos ele volta, quando está falando de objeto, ele volta qualquer contagem. Quantos são os valores únicos, né? Aí está falando alguma outra coisa, tipo, mostra aqui a frequência de cada um deles, né? Que aqui está no transposto. Se eu quiser pegar diferente, eu quero saber, por exemplo, a contagem deles. Animal, né? O objeto, que é furniture, se está mobiliado ou não, né? Então eu tenho aqui quais quantidade de valores únicos que eu tenho aqui, neste caso são 37, em andar, eu tenho 2 em animal, eu tenho 2 em o furniture, né, se está mobiliado ou não mobiliado, né. Eu tenho todos esses dados aqui que eu consigo analisar. Então isso aqui é bom, por exemplo, para você saber valores únicos, para você poder saber a quantidade que tem de cada um, né, principalmente esse daqui, valores únicos. Dependendo do que você está analisando, dependendo do que você vai modelar, por exemplo, principalmente alguns modelos de
de Machine Learning, dados categóricos você tem que jogar como colunas. Então, aqui, por exemplo, eu quero saber de andar. Então, andar não, vou pegar um melhorzinho aqui. Vou pegar, por exemplo, se está mobiliado ou não. Então, você não vai num booleano, por exemplo. Você vai colocar está mobiliado ou não mobiliado em colunas diferentes. Né? Você vai colocar 0 e 1 ali, já que a gente está tratando sobre valores binários. Dados categóricos, dependendo do modelo, você tem que colocar em colunas diferentes. Ok? Isso daqui é bem interessante, principalmente se você quiser ver qual que é dar uma olhada por cima, como que está a sua base. Beleza? Tem outra coisa que a gente pode colocar também, que são os percentis, caso você queira colocar no describe, você queira dividir um pouco mais. Né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, a base dados, perdão, sobre escrever certo, dados aluguéis, aí eu vou colocar aqui describe, aí eu vou abrir aqui, não separado, né, perdão. Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, está vendo? Percentis, então vou colocar aqui percentiles, né? Se eu quiser colocar mais percentis, eu quero ter valores diferentes, então eu posso colocar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, eu posso colocar vários, posso colocar tipo todos aqui, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, né? E eu posso colocar aqui se eu quiser, o 0.99. E aí, se eu rodar, veja que ele vai voltar de uma forma diferente. Se eu quiser colocar, por exemplo, ponto .t, que é para transpor essa bendita dessa tabela, então eu posso colocar, por exemplo, quais são os valores que eu tenho aqui. Né? Qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, perdão, por exemplo, aqui a área. Desvio padrão, eu tenho 375 metros, vou colocar como metros aqui. A média eu tenho 151, então qual que é o valor mínimo? 10, então qual que é 10%? Né? Então eu tenho 40, 50, 63, 79, 100, 130, 170, 210, 220, perdão, 30, 64, né? Eu posso colocar aí o maior é 24. Se eu quiser colocar um percentil menor ainda, se eu quiser colocar, por exemplo, 0.01, então, qual que é o valor menor que eu tenho disso aqui? Então, vou ter 0.01, que é 1%. Então, é o meu mínimo, quase o meu mínimo, né? Que o mínimo é menor ainda. Tá? Você não se esqueça que percentis você vai dividindo eles. Né? Você vai dividindo a sua base no 1%, qual que é o 1% menor, qual que é os 10% menor, qual que é o 20% menor, 30% e assim por diante. Né? Então, dá para você colocar vários tipos de dados, dá para você fazer uma análise bem legal nas suas bases de dados. Pelo menos assim você fica sabendo quais são os valores aos quais você está trabalhando. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Essas são algumas funções que você pode usar para fazer a sua análise de dados e entender um pouquinho como é que é a sua base. Beleza? Caso vocês queiram, vocês podem baixar algum outro arquivo. Caso vocês queiram trabalhar nessa base de dados, vocês podem jogar isso daqui na parte de base de dados, né? E vocês usarem a funçãozinha de importar base. Beleza? Vocês podem fazer isso. Tudo bem que está bem amarrado aqui na pasta de aluguéis, né? Vocês podem dar uma refatorada aqui. Eu estou fazendo isso que é só para fazer uma função bem rapidinho e eu não ter que ficar escrevendo o tempo inteiro. Beleza, queridos e queridas? Já está grande o vídeo, já está em 13 minutos. Vou parar por aqui. É isso aí. Beijos na bunda. Até mais.